Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fê Sack, criadora e fundadora desse canal. E para aqueles que são novos por aqui, já ativa o sininho, compartilha com os amigos, que é o único compromisso que eu tenho, é trazer conteúdo com pessoas que vão inspirar vocês que estão por aí. A minha eu nem preciso dizer, porque eu fico aqui com o olho brilhando, só esperando como que vai ser. E no final, eu fico sempre com a expectativa do quero mais. Então deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Assim você me ajuda a trazer de novo essas duas mulheres incríveis que eu tenho hoje. Não preciso nem dizer que eu tô super orgulhosa, honrada, e o palco é delas. Hoje eu tenho Sandra Comodaro, advogada, foi sócia-diretora de uma grande banca de advocacia, pilotando diretamente mais de 109 empresas de porte e atualmente com escritório próprio em São Paulo. Já foi colunista jurídica de uma revista da Record do Paraná, presidiu o Lide Mulher Paraná, é investidora e conselheira de empresas e de entidades de classe como o Grupo Dória e o WTC. E fundadora do projeto Conselheira, com quase 1.600 conselheiras e C-levels no Brasil e no exterior. E também, junto, nós temos Giovana Donella, que é conselheira de administração, presidente e membro de conselhos e especialista em governança corporativa para empresas familiares, professora convidada da Fundação Dom Cabral, do Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e da FIA, Fundação Instituto de Administração, no Programa de Preparação para Conselheiros, instrutora convidada no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para o workshop Conselho na Prática, conselheira convidada da UI no programa Winning Human, é coautora de alguns livros em gestão e inspiração feminina, coordenou e lançou, junto com a editora Líder, o livro Mulheres no Conselho, em novembro de 2022, palestrante TEDx, professora e fonte de informação sobre governança corporativa de empresas. Muito obrigada! Uau. Que felicidade de estar aqui hoje com vocês. Não nego que o meu olho brilha, que vocês me inspiram e eu tenho certeza para quem está nos assistindo que tem muito conteúdo que a gente vai poder bater um papo. Hoje é um papo, então assim, quero deixá-las super à vontade e eu digo que quando a gente começa esse bate-papo, o mini bio aqui, porque teve um resumo, tá, gente? Tem muito mais coisa aqui para eu contar e vou deixar elas contarem. Mas eu gosto sempre antes de conhecer quem são vocês, né? O nosso currículo, o nosso LinkedIn, certificações lindas, histórias maravilhosas, experiências riquíssimas, mas eu tenho duas mulheres incríveis na minha frente e eu não posso perder a oportunidade de saber quem são elas. Então vou começar com você, Gel, porque ela já é minha amiga, gente, então já apelido aqui de Gel. Gel, quem é você por detrás dessa mini bio incrível? Obrigada, Fê. Obrigada pela generosidade. Quero te agradecer. Agradecer também, Sandra, por me convidar para estar aqui junto com vocês, em conjunto. Giovana é uma conselheira que nasceu no Paraná, né? Nasci no Paraná e vim para São Paulo com 11 meses de idade, ou seja, eu não tinha nenhum ano ainda. Vim para São Paulo e a partir daqui fiz toda a minha criação aqui em São Paulo. Mas ainda carrego o meu Rzinho como uma paranaense, né? Sempre fui e sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Então, assim, quem é a Giovana? Eu acho, não tenho certeza, que eu sou uma eterna estudante. O tempo todo eu gosto de estudar, qualquer que seja o assunto que eu tenha que tratar ou qualquer segmento que eu esteja trabalhando ou desenvolvendo, eu vou profundamente no assunto. Então, gosto muito de informações novas e tenho uma característica fundamental que é aquela de fazer bons diagnósticos. Acho que Deus me deu esse dom. Então, quem é a Giovana? A Giovana é aquela pessoa que nos olhares, tanto empresariais quanto de qualquer coisa, eu olho, já fico fazendo o diagnóstico. Então eu cheguei aqui, já olhei, já fiz o diagnóstico do logo ali, cara e coragem, o que é isso, que cor que tá, que não tá, o que faz. Eu vou fazendo o diagnóstico, sabe? E fico buscando soluções.
Eu sou aquela pessoa que não posso ver um problema para resolver. Ai, que delícia. Eu quero resolver um problema. Acho que por isso... São Sandra, 3, então, né? aqui numa mesa. Acho que é por isso que eu gosto tanto de empresa familiar. Eu sempre digo assim, se você tem um problema difícil de resolver, manda para mim que eu adoro ver um problema para resolver. Acho que é um pouco isso. Sou a tia da Laura, que eu sou super, super apaixonada. Laura tem 14 anos, foi ontem para os Estados Unidos, jogadora de vôlei, foi com o time todo para os Estados Unidos, então eu estava toda orgulhosa lá também no aeroporto. Tenho meus irmãos, a minha família, que eu considero assim a grande riqueza da minha vida, né? E sou uma ciclista, sou uma paraquedista, gosto muito de esportes radicais. Estou um pouquinho parada aqui no último ano, porque acabei quebrando o braço e levei um tempo aí para me recompor, mas estou voltando esse ano. Então, essa coisa do esporte, dos negócios e da família é a tríade que me compõe, sabe? É um pouco desse trinômio aí. Que delícia! Olha, já vi um monte de afinidade aqui. Agora quero te ouvir. A gente falou disso. Opa, que mais? Inquietude. Nossa, todas tranquilas aqui. Olha, você é paranaense? Eu sou cidadã paranaense. Eu recebi o título em 2017. Muito bom. Do governo do Paraná. Então já tô aí 3 coisas em comum. E até o final vão ter umas 10. Não tenho dúvida. E você, Sam? Conta pra nós, quem é você? Eu estou honradíssima por estar aqui com vocês, 2 craquíssimas nas suas áreas. Bom, comecei minha vida profissional muito cedo, 16 para 17 anos, fui contratada por uma empresa no Brás. Eu falo que é uma empresa de tecelagem, mas é um chão de fábrica mesmo, né? Então, comecei com 16 anos de idade, 17 anos, eu já tinha sido promovida para ser secretária do presidente da companhia. Entrei, comecei a fazer algumas arrumações na linha de produção da fábrica, mexer em coisas simples, de arrumar máquinas, colocar uniforme nas costureiras. Então, alguém me observou, alguém me viu, um dos acionistas, dos donos, e me convidou para ser secretária deles. Então, com 17 anos completos, eu já era secretária do presidente da empresa. São irmãos, a empresa existe até hoje. Então, comecei muito cedo, fiquei lá 11 anos. Eu comentei contigo um pouquinho antes de entrar no ar, que eu sempre tive trajetórias muito longas nas empresas. Esse é um pouco do meu perfil. Relacionamentos longos, amizades sempre muito longas, e no profissional também não é diferente. Eu fiquei 11 anos lá, estava fazendo administração de empresas, depois acabei saindo como gerente de comércio exterior da companhia, num cargo médio, e porque fui fazer direito nesse intervalo, resolvi fazer direito, porque eu estava vendo muito negócios internacionais, direito marítimo, direito internacional, direito tributário. Eu falei, está na hora de eu sair da administração e fazer direito. Quando eu fui fazer direito, eu não tinha experiência nenhuma, eu não conseguia passar na ordem dos advogados. Não fiz estágio, não fiz nada, pedi para sair. Foram 6 meses de negociação com a família, eles são libaneses. Foi muito difícil a saída, porque tem muito apego. Meu primeiro emprego me deu uma oportunidade de ouro. Eu também entreguei muito aquilo que eles me ofereceram. E aí, nessa minha término da faculdade, eu precisava passar na OAB, e a gente sabe que a OAB está cada vez mais difícil. E aí, me fizeram essa proposta de eu ficar, enfim, foram 6 meses de negociação, resolvi sair. Passei na OAB, fiquei 6 meses estudando. Então, meu único intervalo aí de eu não estar trabalhando foi esses 6 meses, esse lapso certinho, que eu fiquei estudando para passar, passei. E aí, na sequência, já quis trabalhar. Naquela época, eu sou da década de 70. Então, naquela época, não tinha redes sociais, como tem hoje, obviamente, né? Era tudo muito difícil. Fui procurar nas páginas amarelas, Cato. Mandei 1000 currículos na Cato, não fui chamada porque eu não tinha experiência jurídica, né? Nem como estagiário, foi um perrengue. Mas acabei sendo indicada para trabalhar num escritório de advocacia, que ele era pequeno à época. E lá fiquei, era pequeno, eles
tinham algumas unidades. E entrei, e também sem experiência. Me perguntaram assim, mas você não tem experiência, você quer trabalhar aqui com a gente? Eu falei, me dá um cargo que a gente vai se virando, né? E aí fui trabalhar como advogada, me vi assim num ambiente muito promissor para a parte institucional. Ele já atendia algumas grandes empresas. Eu tinha um certo relacionamento por intermédio do meu pai com algumas grandes empresas também. Bom, me descobri, na verdade, um talento que eu nem mesma eu sabia que eu tinha, que é essa parte institucional que eu amo, né? E aliado à parte técnica, que é a advocacia, né? Então, fiquei lá 15 anos nessa estrutura. Então, comecei como advogada, mas eu acabei levando algumas grandes empresas. O primeiro cliente que eu levo é o Grupo Abril. Foi o meu primeiro cliente que eu levei para dentro do escritório. E aí, já ganhei alguma notoriedade, porque o escritório foi crescendo, enfim, Suzano, Volkswagen, aí foi vindo algumas grandes empresas. Os sócios do escritório começaram a também me observar, porque eu cheguei muito timidamente, né, sempre questionadora, esse é o meu perfil. E rápido lapso de tempo, curto espaço de tempo, uns 2, 3 anos, eu já estava com uma carteira minha própria, de algumas empresas. E aí, com 5 anos de casa, trabalhando em São Paulo, na sede deles em São Paulo, no Morumbi, eu recebo um convite para abrir todas as filiais no sul do Brasil. Nossa. Um desafio simples, né? E aí foi aí que eu falo, assim, a gente às vezes não sabe do potencial que a gente mesmo tem, né? Tem gente que sabe, né? Eu, no meu caso, eu fui me descobrindo ao longo do tempo, com as pessoas também que me deram oportunidade, né? Porque às vezes você fala assim, eu tenho uma oportunidade, eu te dou uma oportunidade, mas às vezes a pessoa fala assim, e ou não sabe lidar, ou não sabe desenvolver bem aquela oportunidade. No meu caso, modéstia à parte, eu consegui. 5 anos de casa, eles me falaram assim, você não quer montar todas... A gente está quase no país todo, já tinha umas 18 unidades, quase em todos os estados do Brasil, mas nós não temos nenhuma no sul do Brasil. Cara e coragem. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente tem que ficar apaixonada pelo projeto mesmo, porque se a gente não estiver apaixonadíssima, talvez algumas decisões que você precisava tomar, você não tomaria porque você não estava apaixonado. Sim. Então, a paixão bem dosada, ela é importante para isso. Porque aí me convidaram, e eu com toda a minha família aqui, toda a minha base aqui, toda a minha estrutura aqui, me fazem o convite de eu abrir todas as filiais no sul do Brasil. Eu nunca tinha ido a Curitiba nem a passeio, que dirá trabalhar. E do zero. Eu empreendi. Eu tinha uma bandeira, mas ninguém conhecia a bandeira lá naqueles estados bairristas. Rio Grande do Sul nem se fala, Santa Catarina, Paraná. Hoje menos, né? Mas aí eu fiz a minha trajetória foi essa, e montei as bases no sul do Brasil. Recebi o título em 2017, cidadã paranaense. Alguém me reconheceu, um deputado estadual de lá, Reinhold Stephanie me reconheceu, eu recebi o título, e aí foi abrindo algumas oportunidades. Fui chamada para ser colunista da Record, comecei a atender algumas emissoras de TV, fui presidente do LIDE Mulher, e aí também ser conselheira de algumas entidades de classe. Fui da UFPR, fui da Associação Comercial, e algumas outras ali, mas assim, institucional. E aí fui ter uma base do que era conselho. Fora isso, participar das reuniões ativamente de board dos nossos clientes, mas assim, como advogada, né? Nada que... Nunca fui conselheira até então. Aí fico 15 anos nessa estrutura, de novo 11 anos na tecelagem, 15 anos nessa estrutura. Final de 2020, resolvo sair, montei meu escritório agora 2 anos, 3 anos aqui em São Paulo, na área tributária e M&A. E nessa minha saída de 2 anos de não compete da minha antiga sociedade,
para minha surpresa, a advocacia é relação de confiança, né? A advocacia é como conselheiro, é relação de confiança puríssimo. Fui convidada para ser conselheira de 2 empresas e estou lá até hoje. Então, essa é a minha rápida e breve trajetória. E aí você já entrou num tema que muito me interessa. Eu já volto aqui para Gel. Gel, essa trajetória lindíssima que eu li aqui profissional. O que era planejado e o que foi acontecendo? Olha, eu acho que até ser diretora, porque eu tive a oportunidade de sentar em todas as cadeiras. Eu comecei a minha carreira aos 17 anos como auxiliar de documentação. Vocês são muito jovens, acho que vocês nem sabem o que é isso. Sim. É abaixo de auxiliar de escritório. Eu fiz curso de datilografia. Então, foi lá pequenininho. Depois eu comecei a ser auxiliar, depois assistente, depois supervisora, depois vice-gerente, depois gerente, depois vice-diretora, depois diretora, depois presidente. Então, essa oportunidade de sentar em cada cadeira não foi uma coisa muito programada. O que eu tinha era muita vontade de vencer e mudar o status quo da minha família. Eu sou a filha do meio, né? Nós somos 3 irmãos. E a minha mãe e meu pai sempre foram muito simples, né? A gente vem de uma família muito simples. E eu queria mudar o status quo da família. Então, eu trabalhava demais. E o meu pai um dia me disse assim, filha, se você quer mudar tudo, você tem que estudar. É estudar. Meu pai sempre disse isso para mim. Então, eu levei aquilo tão firme que a vida inteira eu quero e sou e amo. Tanto é que eu não saio da universidade, nem como professora e nem como aluna. E aí eu falei, bom, eu tenho que trabalhar muito e estudar muito. Então eu sempre fui muito intensa aonde eu estivesse. Quando eu estava lá como auxiliar de documentação, tinha uma máquina de café na empresa, que era a Cobrasma, que eu comecei, e toda hora que acabava o café, acabava o açúcar e acabava o chocolate, porque eram aquelas maquininhas que fazia tudo, né? Hoje tem muito mais, né? Mas naquela época você tinha que ir lá, abrir, colocar aquele monte de café, aquele monte de chocolate. Ninguém queria mudar o chocolate e açúcar da máquina. Ninguém do escritório. Eu ia lá toda hora. A cada X tempo vinha alguém, acabou o café. Eu já passei a ser responsável pelo café. Assumiu a posição. Assumi a posição. Eu tô dando um pequeno exemplo, Fê, de um jeito que é meu. Sim. Eu saio adquirindo responsabilidades, às vezes, de olhar o que tem que ser feito. Então, não foi uma coisa que eu programei assim, eu falei assim, olha, eu vou ser A, eu vou ser B, eu vou ser C. Eu fui seguindo, trabalhando muito, sempre muito... acho que a Sandra comentou super bonito da carreira dela, que ela foi lá aos 17 anos olhar, né, no chão de fábrica, eu quase oportunidade. Chorei aqui. Não é? Eu quase chorei, então, porque fiquei lembrando. Então assim, eu fui a mesma coisa. Onde eu via o que tinha que ser feito, eu arremessava a mão e ia mesmo. Era loirinha, com o cabelinho compridinho aqui na cintura, com óculos e sempre ali interessada. Fui subindo. E aí, poxa, quando eu tive meu primeiro cargo, assim, supervisora, eu achei aquilo o máximo, né? E aí eu falei, supervisora, então eu vou supervisionar as pessoas, então eu preciso aprender e vou. E aí eu recebi uma oportunidade de ser gerente. E aí eu falei assim, gente, eu vou ser gerente. Falava para algumas pessoas, vou ser gerente. E todo mundo, você é louca, você não tem experiência para isso. E eu, não, eu vou com a cara e com a coragem. É isso e mesmo. eu ia. Quando eu fui ser diretora e recebi o cargo para ser diretora, aconteceu a mesma coisa. Olha, tem o cargo de diretoria que a gente quer que seja seu e tal. E eu não achava que eu estava pronta. E eu falei, eu vou com a cara e com a coragem. É assim que consegue, que tem mais oportunidade, quando você acha que não está pronta. E você vai descobrir. Então, eu ia estudar o que me faltava. Eu corria atrás. Então, até diretoria foi nesse... Deixa eu estudar, deixa eu fazer o que precisa ser feito e deixa a vida me levar. Sim. Foi. Quando eu cheguei ao cargo de diretoria, eu era... Depois, logo, né? Eu fui superintendente para a América Latina da Alcoa. E eu era a terceira na hierarquia, né? Tinha o presidente, o vice-presidente e eu. Então, eu olhei para tudo aquilo, eu tinha só 30 e poucos anos já. Dos 17 até os 30. Foi essa loucura, muito rápido. E aí é que eu falei, poxa, peraí. Eu fiquei quase 9 anos trabalhando na Alcoa.
E eu olhava para a Alcoa, eu era a única mulher superintendente para América Latina. E quando eu me deparei com isso, por que só eu? Foi aí que começou toda a minha trajetória voltada para o incentivo da mulher. Foi quando eu me questionei a primeira vez. A gente não tinha internet, não tinha essas coisas, nada. Então, era uma pessoa que não tinha tanta informação assim. Eu falava, mas espera aí, por que as mulheres são tão poucas? Aí eu comecei a levar mulheres, a treinar mulheres. E aí começou aquela coisa da luta e querer. Eu falei assim, então eu quero ser presidente dessa empresa. Aí eu falei, então eu vou programar. O que eu preciso para ser presidente de uma empresa dessa? Aí eu também me deparei para a questão do machismo, da coisa. Era só homem, eu tinha só engenheiros trabalhando comigo, homens que tinham muitos anos da empresa, assim como a Sandra, que ela comentou, eu também sou de relações longas, então eu fiquei quase 9 anos na Alcoa, né? Trilhando tudo isso e tal. Uma escola, porque é uma empresa americana que você tinha uma estrela quando você falava trabalho na Alcoa, era uma estrela, né? E aí eu fiz essa programação, eu quero ser presidente de uma empresa. Quando fez, assim, um tempo, né? Quando adquiri um tempo que eu olhei e falei assim, nossa, mas 9 anos já, aí quando que isso vai acontecer? Aí eu tomei a decisão de mudar o rumo. Eu falei, se eu ficar aqui, eu vou ficar ainda mais 3, 4, 5 anos aqui para ser presidente? Não, eu vou ser presidente da minha própria empresa. Então eu pedi demissão da Alcoa numa quinta-feira, no sábado... coragem. Cara e coragem. No sábado, pela manhã, eu tava tomando um avião para ir pra China. E falando pra minha mãe, mãe, eu vou pra China. E minha filha, você é louca. Pra onde que você vai? Eu falei, todo mundo diz que tudo acontece na China, eu vou pra lá. Imagina, naquela época, a China tinha 1 bilhão e 200 milhões de habitantes à época. Então, imagina, comparando hoje a quantidade de habitantes, o quanto a China estava ainda. E peguei um avião, fui para a China, fiquei 1 mês na China e voltei com a ideia fixa de que eu teria uma empresa de produção de bolsas femininas, e foi o que eu fiz, montei a minha empresa, empreendi, produzia bolsas na China, vendia no Brasil, fiquei vários anos fazendo isso e tudo. Então, assim, aí começou essa programação. Vou ser presidente da minha empresa, fui presidente da minha empresa, e logo em seguida... logo em seguida, mais ou menos, né? 7 anos, eu tive a oportunidade de também falar assim, poxa, eu preciso de um ciclo novo, porque estava todo mundo começando a montar escritórios na China. Eu falei, daqui a pouco esse negócio vai ficar a zero. E eu sempre fiz programação antes, é aquela coisa que eu falei, que eu faço bons diagnósticos. Eu falei, peraí um pouquinho, eu quero fazer igual o Pelé, eu quero parar no auge, não vou parar por baixo. Então não tá na hora de continuar esse negócio. Fiz um planejamento estratégico, falei, durante 1 ano eu quero terminar esse negócio e ir para o outro. E nesse interim, meu irmão me falou assim, olha, você vai fazer um sabático, não vai? Eu falei, vou fazer um sabático. Arrumei um emprego para cada uma das pessoas que trabalhavam comigo, não fechei a empresa, só parei as importações e tudo. E peguei uma mochila, coloquei nas costas e fui viajar pelo mundo. Eu fiquei 9 meses viajando, do Japão até Polinésia Francesa. Fiz um monte de países e fiquei pensando na vida do que é que eu queria produzir. Aí o meu irmão me falou, eu tenho um amigo que está vendendo uma escola, você não quer investir numa escola de inglês? Eu falei, nossa, escola de inglês, esse negócio dá dinheiro? E fui falar com esse amigo do meu irmão, que era o Lincoln Martins, filho do Carlos Wizard Martins. Ai, o Lincoln. O Lincoln, queridíssimo, queridíssimo. Acabei não comprando a escola, mas no final das reuniões ele me falou assim, olha, eu quero muito te apresentar para o meu pai precisa te conhecer. Porque eu entrei na reunião, ele me falando que eu ia ter um lucro X, e eu fazendo uma análise depois de 30... Né, depois de uns 30 dias que a gente se encontrou, eu falei, não é isso daqui, é outra coisa. Aí ele falou, poxa, meu pai precisa te conhecer e tal. Me apresentou o Carlos, fui conhecer o Carlos, e nessa que a gente estava conversando muito, eu falei pro Carlos, você tem que montar a escola de inglês na China, não é no Brasil. E ele riu, mas como assim? Eu falei, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, você tem que colocar lá. Ele falou, me ajuda a fazer isso? Eu falei, ajudo. Montamos lá a escola de inglês. E ele acabou falando assim, olha, recebi um prêmio de uma agência de turismo em Campinas, que a gente foi a empresa que mais contratou essa agência. Eu falei, mas se você foi o que mais contratou, por que você não monta uma agência de turismo? Que daí você ganha as duas coisas.
Ele falou, só se você for minha sócia. Eu falei, só se você colocar o dinheiro e eu só cuidar do negócio. Ele falou, topado. Saímos como sócios e fui montar esse negócio junto com o Carlos. Depois de um tempinho que a gente já estava fazendo isso, aí ele me convidou para ser a superintendente CEO do grupo Wizard. E aí fui trabalhar na Wizard, fizemos o grande case de educação, né? A gente comprou 10 empresas em 2 anos, depois acabamos vendendo a Wizard por $1.7 bilhões à época. E a partir daí, eu também saí e fui ser convidada para ser presidente do SEULEP. E quando eu já era presidente do SEULEP, eu já fui convidada para começar a ser conselheira. Isso faz 12 anos. Então, aí eu programei bem, eu quero ser presidente. Depois, logo que eu entendi o que era presidente e tudo, eu aprendi bastante sobre a questão de governança em todo esse tempo. Me especializei muito em governança e falei, eu quero ser conselheira. Então, há 12 anos atrás, eu comecei, depois busquei formação e tudo, e acabei me especializando em governança para empresas familiares. Então, foi um misto de uma programação a partir de um tempo, a partir do tempo que eu tive noção do que era realmente o mundo estrutural dos negócios, o que era uma composição feminina nos altos graus de administração, eu falei, eu vou chegar no cargo máximo. E é o que realmente aconteceu. E aí, eu acho que um ponto principal, Fê, só para acrescentar na pergunta, que eu acho que eu usei muito a questão de, mesmo quando eu não me sentia totalmente preparada para alguma coisa, eu ia mesmo assim. Mas eu me preparava ao perceber os gaps. Então, por exemplo, quando eu falei, eu quero ser conselheira de administração, o que eu menos tinha conhecimento era a questão financeira, porque eu nunca fui uma CFO. Eu sempre fui uma presidente, tinha todas as áreas do meu lado, mas não era especialista em finanças. Eu entendo muito de negócio, né? Gestão, operação, vendas, expansão. Eu sou uma pessoa muito de expansão. Que vai dar certo, que vai dar errado. Perfeito, isso mesmo. Mas a finanças nunca foi algo da minha especialidade. Eu falei, eu não posso ser conselheira sem entender de finanças. Então, eu fui buscar especialização em finanças. E assim tem sido ao longo dos últimos 12 anos, né? Cada hora agora estou me especializando mais em inteligência artificial, estudando os conselhos do futuro, sou do comitê de conselho do futuro do IBGC. E assim é que é o andar aí da programação. Mas não foi sempre totalmente uma programação. Foi acreditar mesmo e fazer o que tinha que ser feito na hora certa. Independente de, olha, eu tenho grande paixão em fazer A ou B. Não, mas tem que ser feito. Porque até o meu TEDx é isso, né? Trabalhar de propósito. De propósito, eu sempre quis dizer que, mesmo que você não tenha a maior paixão do mundo naquilo que você está fazendo exatamente naquele momento, mas se aquilo é importante para o teu crescimento, você precisa fazer. E foi assim que eu acreditei. E hoje faço o que eu mais amo na vida, né? Como tudo. Sempre conselheira de grandes empresas. Tem uma trajetória incrível, já. Obrigada, inspiradora, né? No seu ápice. Fã. Eu já era, né? Agora mais ainda. Eu devo ser 2. Ah, tá bom. Número 2. Você entrou já na fila, né? Posso escolher qual posição? Eu vou ser a última, mas eu quero entrar nessa fila também. Fê, ainda mais agora, ouvindo toda essa história. E aí você trouxe, Gel, muito essa questão de inspiração, de propósito, de nem sempre estar preparada, né? Mas o desafio apareceu, então tá tudo certo, né? Concomitante ao aceitar, deixa eu acelerar o meu processo de desenvolvimento para eu estar no que talvez na nossa visão, porque às vezes a gente tem um nível um tanto quanto acima, né, de expectativa de cumprir aquele checklist 100%, isso que nos faz, né, sempre estar numa inquietude de aprender mais, de acelerar o processo. E aí, pegando um pouco desses itens, né, eu sei que eu vou tocar com a Sandra muito mais quando a gente pensa no grupo Conselheiras. Eu conheço a história de como ele nasce, mas eu acho riquíssimo que todos conheçam hoje um grupo com 1.600 mulheres. Nossa, como que ele nasce? Batemos aí quase 1.600 pessoas. Mulheres conselheiras, né? Esse é um tema, assim, que brilha meus olhos, né? O nosso, né, Gel? Total. Você tá falando e vai brilhar um monte de gente que tá assistindo. Eu estou apaixonada pelo projeto. Então, o projeto nasceu no meu escritório, dia 12/8/2022. Eu, voltando um pouquinho, eu fui presidente de uma entidade que sempre levantei uma bandeira muito importante em relação às mulheres, né? A vida inteira
sempre, desde da história que eu contei das costureiras, só tinha mulheres lá no linha de... Ia para o segundo, terceiro andar, lá para cima, só era homem. Então, eu vivi isso a vida inteira. Então, eu sempre levantei essa bandeira de defesa da mulher no geral. Quando houve esses convites para eu assumir conselhos, que eu não sabia exatamente o que fazia um conselheiro. Então, foi do 0, 0, 0, 0 mesmo. Eu não tinha a mínima ideia o que era definir, decidir numa cadeira de conselho. Confesso que hoje eu falo para o Ricardo da RAC Engenharia, eu falo, Ricardo, você me ensinou muito, sabia que você me pagava e me ensinava ao mesmo tempo? Então, ele brinca, né? Então, a gente, quando eu montei esse grupo, foi para fazer um grupo de WhatsApp. Começou tímido, né? Um grupinho de WhatsApp? Foi. Tá. Foi 100 Modesta pessoas, ela, né? 200 pessoas. Eu conduzi uma carteira de 1.299 empresas. Então, eu tinha um arsenal, um celeiro de oportunidades ali, porque eu conhecia todas as mulheres que estavam nessas 1.299 empresas. Tanto que nosso grupo hoje tem muitas paranaenses ali, tem muitas catarinenses ali, justamente porque eu trouxe, inclusive, as clientes do escritório, de empresas familiares, não familiares. Então, eu fui, dia 12 do 8, eu já sabia fazer eventos, porque eu fui presidente do LID Mulher Paraná, eu estou no board do Grupo Dora, estou no WTC, então já sabia fazer evento. Então, institucional, a gente já sabia fazer. Então, montei o grupo e fui colocando algumas clientes do escritório lá. C-Levels. Hoje tem C-Levels no nosso grupo. Aí, depois, a gente vai delimitando como que vai ser isso, assim, vai filtrando, né? Num primeiro momento, só conselheiras. Num segundo momento, você traz uma conselheira aqui, por exemplo, Ana Bogos. Ana Bogos é uma amiga de longa data, ela foi da Kimberly-Clark, foi da RAP, agora está na Adidas, e ela também é conselheira na Notre Dame. Você pega uma Flávia Bittencourt, que eu conheci ela enquanto CEO da Sephora, ela está na Adidas, a Latam, mas ela também está na TIM, ela também está na Telefônica, ela também está na Marisa, né? Eu estou dizendo até onde eu sei, tá? Não sei se ela já saiu, mas estava até então. Então, hoje, como que está estruturado o grupo? Então, a gente foi fazendo de uma forma, assim, muito até amadora, de certa forma, colocando gente, um grupo de WhatsApp. Daqui a pouco, o grupo estava só de clientes do escritório, mais de 300 mulheres ali. Poxa, o negócio está grande. Aí, fui falar na Dom Cabral, com o Roberto Sagô. Ali tem curso para conselheira, né? Conselheiros, já renomadíssimos. Então, eu falei, o primeiro evento nosso tem que ser na Dom Cabral. Fizemos lá, sem ninguém nos conhecer, levamos 180 mulheres. Os palestrantes todos aceitaram. E, para minha surpresa, esse tema, eu fui de outras entidades. Às vezes é muito difícil você levar um palestrante, mesmo pagando, às vezes eles não vão. E, para minha surpresa, o primeiro convite que eu fazia, eles aceitavam. Para as mulheres estar lá também, estou em outras entidades também, para você levar uma mulher com gabarito de uma Flávia, de uma Ana Chaia, de uma Maria Fernanda Teixeira, para um evento, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom mesmo. E quando você começa a levar essas mulheres, de uma Ambev, de uma Vale, que elas se sentem honradas por estar ali, se sentem honradas pelo convite, você fala assim, poxa, o tema é importante. É mais do que eu imaginei. Então, fizemos o primeiro na Fundação Dom Cabral, 180 mulheres. Eu levei a Band, a Gisela Stefano, uma amiga nossa de longuíssima data. Então, tudo de uma forma, assim, amadora, mas não tão amadoras, porque o conteúdo era riquíssimo. Fizemos o segundo na FIA Business School, só para encurtar. Ou seja, em 1 ano e 3 e 4 meses, 7 grandes eventos. 1.600 mulheres. Nós delimitamos que, a partir de agora, a gente tenta filtrar só com conselheiras certificadas. Eu sei que é um pouco difícil, porque a ideia é
a conselheira experiente falar com a não experiente. Sim. Então, a gente não pode fazer... Porque senão fica um grupo assim que todo mundo sabe, todo mundo não tem troca, né? Então, hoje tem C-Level, nós temos diretoras de comunicação, porque a gente precisa falar com os veículos de comunicação. A gente tem headhunters, ainda que de forma pífia ainda, as contratações ainda são feitas com headhunter, então a gente brinca de ter alguns agentes infiltrados no grupo. Então já fizemos algumas contratações, uma delas na Redditor recentemente, via grupo conselheiras. E esses eventos que são de conteúdo, que você já participou de um nosso, 3 horas de evento, ninguém queria levantar. Ninguém queria ir embora. Como assim vai acabar o evento agora que está no auge? Várias perguntas interessantes. Não para não. E naquele evento de conselhos internacionais que a gente fez com as craques Rosana Sadir e Ana Zambelli, que tem experiência muito grande com conselhos não de multinacionais só, como a Ana Zambelli, ela tem experiência de empresas que estão em Portugal. Por exemplo, a BP, ela é conselheira da BP, que só tem lá em Portugal. Então, ela traz a Rosana Sadir, com a empresa do Chile, essa experiência, como que é estar num conselho de uma empresa lá de fora, que não tem nada no Brasil, ou que tem lá fora e que tem no Brasil, trazer para cá conselhos de startup, que é onde, às vezes, pode ser o pontapé inicial hoje que a gente vê. Eu sou investidora de 2 startups, e a gente vê que, às vezes, é uma oportunidade, é um trainee de conselhos. Sim. Né? Então, a gente fez um evento que foi um sucesso, inclusive com uma Shark Tank, que é a Alessandra da Flormel, para falar sobre conselhos de startup, porque eu percebi que a gente poderia trazer essas que estão se preparando para colocar em conselho. A gente fez uma parceria muito grande com a BR Angels, eu não posso deixar de citar. A BR Angels é uma plataforma de startups, o Orlando é um amigo de longa data, para justamente... Se eu souber de alguma... Se ele tiver alguma vaga, ele me consulta e eu consulto no grupo para ver se tem alguma conselheira. Então, o Conselheira, ele foi criado hoje para ser uma plataforma de networking, porque conselho só com networking, hoje 80%, 90% é com networking. No meu caso, foi networking. E ser uma plataforma de conteúdo, de educação. Não necessariamente uma escola, uma Dom Cabral, uma Sampu, uma IBGC, não necessariamente isso. Mas tentar fazer isso de uma forma harmônica, né? E agora, ontem, vamos fazer o primeiro projeto piloto com o setor público. Nada melhor do que comunicar o setor privado com o setor público nessa missão também. Então, eu estou apaixonada pelo projeto e a Gel está com a gente desde o início. Então, ela é uma inspiração para nós. Você está apaixonada, eu já estava, estou mais e tenho certeza que a gente já deixou... Sim, ela já brotou aqui a inquietude de saber que projeto é esse do setor público com o setor privado, mas ainda é confidencial. Quando as câmeras não estavam aqui, eu pude saber um pouquinho mais e quem sabe até esse episódio ao ar a gente já não vai ter... Vai ser super legal. Vai ser super legal, né? E a gente tá super motivada. Tá todo mundo aqui eufórica. Então... E, Gel, a gente trouxe aqui vários temas sobre conselho. E eu digo que, assim, eu que talvez daqui 30 anos a gente faça um novo episódio, eu vou continuar falando. Eu sou uma aprendiz do tema de conselho e acho que é essa inquietude que faz, de fato, cada vez mais a gente se conectar com o que é governança corporativa. Isso. E eu gosto muito de trazer um conteúdo pra gente, principalmente para quem ainda não tá no mundo do conselho, se conectar com o que é real. Então, quando a gente pensa, na tua visão, o que difere um conselho consultivo de um conselho de administração? O que é que a gente escuta? Eu sou um conselheiro independente, eu sou um conselheiro de administração. Como que isso se difere na prática? Tá, vamos lá. Quando a gente fala em conselho de administração e conselho consultivo, no bottom line a diferença é: o de administração você tem poder fiduciário, você responde pela gestão da empresa. No consultivo, não. Mas, dependendo de como é feita essa reunião de conselho consultivo, pode até interpretar-se que sim, é um conselho de administração. Hoje está muito assim, o mercado
tá muito resumindo em conselho. Sim. Sem caracterizar, às vezes, as diferenças, sem entender as diferenças. Um conselho de administração e um conselho consultivo, mesmo que o consultivo não tenha o poder fiduciário, eles necessitam e se faz necessário que todos tenham os mecanismos de governança para ele funcionar adequadamente e atingir o objetivo, que no fundo, o objetivo é melhorar a gestão da empresa e fazer as estratégias dos negócios, cuidando e zelando pelo retorno dos acionistas, zelando pela sustentabilidade do negócio. Mas hoje, todo mundo pensa assim, um conselho é uma reunião de pessoas e nós vamos falar dos negócios da empresa. Não é só isso. Existe muita responsabilidade aí. Falávamos ainda antes de começar aqui o programa. Se às 5 horas da manhã a Receita Federal chegar para prender os sócios de uma empresa porque foi feita alguma coisa equivocada, nas mesmas 5 horas da manhã está prendendo o conselheiro dela. Então, veja, a responsabilidade é gigante. Mas no consultivo, o conselheiro ainda pode recomendar aos sócios o que deve ser feito. Olha, eu seguiria esse caminho. Eu recomendo que vocês façam A, ou B, ou C. Pela minha experiência, eu acredito que o melhor a se fazer é isso. E os sócios ainda podem decidir pelo aquilo que você recomendou ou pelo aquilo que ele de fato acha que é. Isso lá no consultivo. Já no de administração, não. O que realmente for decidido pelo conselho é o que os acionistas precisam fazer e têm que fazer. E executar. E monitorar. Porque o conselho, ele não só faz a estratégia, ele tem que fazer a estratégia e monitorar. Eu sempre brinco, assim, metaforicamente, que no fundo, é como se nós fôssemos um Waze. Define a rota da estratégia e fica ali monitorando. Quando estiver saindo da rota, tem que recalcular. Então, o conselho serve para isso. Todo o tempo, durante o tempo que você estiver conselheiro de uma empresa, você vai estar monitorando e criando as estratégias para o futuro. Então, criar a estratégia e monitorar exige uma série de mecanismos, desde funcionamento da reunião do conselho, de estudos prévios dos materiais, de ações posteriores à empresa, à reunião, quer dizer. Então, tudo isso faz com que o conselho de administração tenha os seus mecanismos e regras e leis. Se é um conselho de administração de uma SA, precisa seguir a lei das SAs, tem toda a metodologia e os conceitos de governança que precisa seguir. Já o conselho consultivo não obrigatoriamente tem que seguir uma lei, né, SA, mesmo porque muitas vezes não é uma SA, mas é um primeiro passo para uma estrutura de governança. Por exemplo, falando um pouquinho do meu mundo, que é o que eu mais vivo, que são as empresas familiares, é muito comum que você encontre os conselhos consultivos, inicialmente, que é aquele momento onde os sócios vão se adaptar ao que é isso aqui. Como é que é eu ter uma Sandra chegando agora na minha empresa? Eu cuido dessa empresa há 50 anos. Dando palpite. E Sandra aqui. vai dar palpite aqui, mas a Sandra não sabe o que eu sei. Sim. Não passou meus perrengues. Né? Então, esse acionista, ele muitas vezes não tem a condição de partir direto para um conselho de administração, porque ele fala, eu não sei o que vai dar isso aqui, eu vou decidir o que foi decidido em conselho, então deixa eu sentir um pouco. Então, se implementa um conselho consultivo, onde nessa reunião tem essa contribuição de recomendação. Agora, é diferente? É menos responsabilidade só porque não tem a responsabilidade fiduciária? Não. A metodologia de se fazer uma reunião bem feita, organizada, com pauta organizada, com estrutura, tem que ser seguida. Não é porque o conselheiro é um conselheiro consultivo, é que ele, assim, a faz de qualquer jeito. Aí existe a grande confusão hoje, que todo mundo fala, é um conselho consultivo, é tipo um mentor, ou é tipo alguém que está ali só para dizer mais ou menos. Ou, às vezes, a empresa quer
baratear o processo e não contratam um consultor, contratam um conselheiro, porque vão ser 12 reuniões no ano, se ele fizer a conta vai ser mais barato do que contratar uma consultoria, e usa o conselheiro como um consultor. Não pode, Ou não é isso. participa de licitação, precisa comprovar a governança, né? E aí acaba contratando um conselho consultivo justamente para dizer que tem governança na empresa. Mas, na verdade, daquela mesa não sai nada efetivo, né? Porque é só pro forma mesmo. Existem, e eu ouço dizer isso muito. Sim, excelente contribuição. É bem isso, Sandra. As pessoas estão descobrindo muito essa estrutura da governança. Eu estou nessa, né, há mais de 12 anos, e eu me lembro que eu sempre palestrei muito no Brasil inteiro para falar de governança. E eu me lembro nas primeiras palestras que eu perguntava antes de começar a palestra, alguém aqui sabe o que é governança corporativa? Um ou outro levantava a mão. Hoje, quando eu dou uma palestra e falo se alguém sabe o que é governança corporativa, praticamente 95% do público levanta a mão que sabe. Por que isso está acontecendo? Justamente porque a governança, ela também está amadurecendo. Sim. E as empresas também. Então, esse processo catalisa o conhecimento e do conhecimento catalisa o órgão máximo de decisão, que é o conselho de administração, o conselho consultivo. Então, todo mundo, às vezes, acha que ter um conselho é ter governança. Não é isso. E por isso que você ouve tanta diferença entre o que é realmente a função do conselho e o que estão fazendo no mercado. Então, é só tomar esse cuidado e entender que no administração você vai ter, sim, poder fiduciário. E no consultivo ainda não. Mas se ficar claro que esse conselho consultivo está tomando decisões pela empresa, pode ser responsabilizado. Aí acho que a Sandra pode ajudar muito com o teu conhecimento da questão jurídica de como é isso, né, Sandra? De um conselheiro que não é de administração e está ali tomando decisões pela empresa, vai ter responsabilidade fiduciária, né? Responde com o CPF, né? É isso aí. Diretamente. Até, e lê do engano quem acha que não responde com o CPF no conselho consultivo. Sim, responde. Você assina a ata, você vota, né? Você tem uma participação ativa, né? O conselho consultivo é uma escada para ir para o conselho de administração. Então, ele já é um conselho. Por exemplo, eu dei esse exemplo de empresas que participam ativamente de licitação, que precisa comprovar que ganha ponto, né? Tem pontuação para isso. Então, você vai falar lá para o ente público ou para o ente privado que você está tudo ok e você vai falar que você tem uma boa governança e não tem, né? Então, todos respondem solidariamente e civilmente e criminalmente. Então, é um ponto aí que a gente fala assim, às vezes é um pouco de glamour falar que ele é conselheiro, né? Eu acho que a responsabilidade é como qualquer outro executivo, né? Se eu sou presidente de uma companhia, eu vou responder pelos meus atos e até pelos atos de outros se eu tiver algum envolvimento. O conselho não é diferente. Eu até acho que a gente não pode deixar de citar outras empresas que não dependiam deles a análise, dependia, né, o caso das americanas, de outras, que a gente está aí sempre em voga. Eu analiso a partir de uma documentação que alguém me entrega. Eu estou lá numa construtora e eu analiso o DRE que me apresentam. Se o DRE tá errado, eu estou analisando aquilo. Então, minha dica, assim, também não ter muitos conselhos. Às vezes você vê pessoas em 8, 9 conselhos. Totalmente. Tem muitas pessoas que vivem de conselho. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, assim. Tem gente que não nasceu para ser conselheiro, né? E eu vou dizer assim, se eu fosse traçar a minha vida hoje, eu não traçaria só para conselho, porque eu sou gestora. Eu preciso executar, preciso colocar a mão na massa. E no conselho você não vai colocar a mão na massa. E se você colocar a mão na massa, você vai ser cancelado. Então,
né? Você vai ser... Então, é uma linha tênue aí entre... E voltando um pouco do aspecto jurídico, é um fator complicador. Porque quando você é executivo, você ainda sabe o que você está falando. Os stakeholders que você contratou, que você conhece, que está lá no seu dia a dia, está falando de manhã, tarde e à noite com ele. Mas num conselho, não. Você pega uma documentação uma semana antes para analisar e decidir sobre aquilo, né? E no meu caso, um pouquinho pior, porque eu analiso sob o ponto de vista jurídico, né? Eu faço preventivo. Então, além de falar sobre o negócio. O negócio em si, eu ainda tenho que analisar sobre o aspecto jurídico do negócio, né? Então, é duplo risco. Risco. Acho que é um tema importante quando a gente olha exatamente o papel de um conselheiro. É conseguir ter uma visão de floresta, ao mesmo tempo uma atenção redobrada, quais são os riscos e, como você trouxe, né, Gel, conseguir periodicamente medir as tomadas de decisões que foram feitas, elas estão indo para o caminho certo? Trazendo aqui a questão do Waze. E aí, quando eu penso na responsabilidade do conselheiro versus, cada vez mais a gente vê, então, grandes instituições fomentando muito esse tema do Conselho do Futuro, o que precisa mudar. Obviamente, tem as entidades que fazem toda essa governança, até para fiscalizar se tudo está sendo feito. Na tua visão, está acontecendo uma evolução? De fato, existe um preparo maior das empresas para um olhar mais sério para a governança corporativa? Nossa, eu não tenho a mínima dúvida, Fê. A mínima dúvida, porque eu estou acompanhando isso ao longo dos últimos 12, 13 anos. Eu vi como estava o mercado, acompanhei tudo isso. Então, eu tenho o prazer, eu posso dizer, de ter acompanhado várias empresas familiares e também o mercado dentro das de capital aberto. Cada dia mais existe um fortalecimento de todos os mecanismos de governança. Se você olhar o IBGC, por exemplo, eu lembro o primeiro congresso do IBGC que eu fui, a quantidade de pessoas que tinha, a quantidade de mulheres que tinha. Hoje, você vai num congresso do IBGC, a quantidade de mulheres, a quantidade de pessoas, a quantidade de membros é gigante. Por quê? Porque todo mundo precisa estar adequado à linha de alta gestão. E o que nós vamos usar para alimentar essa riqueza da gestão nas empresas brasileiras ou internacionais? É a gente realmente fazer o conteúdo de governança ser a coisa do sair da teoria e ir para a prática. Hoje eu vejo empresas começando já a querer começar com governança. Há 8 anos atrás, uma startup de engenharia me convidou para ser conselheira deles. E eu logo na entrevista falei, mas espera aí, vocês não estão abrindo a empresa agora? Por que vocês querem uma conselheira independente, externa, muito bem paga? Porque startup às vezes não tem o dinheiro. Sim. Então eu perguntei por quê. A resposta do dono foi, porque eu quero começar certo. E hoje eu vejo, eu fui conselheira deles há 5 anos, é o One Engenharia hoje já, fez isso, sobe, né? Então, olhar para um processo nível Brasil, como a gente teve a oportunidade de olhar, é ver nitidamente essa credibilidade de que, de fato, a governança pode melhorar, não só pode, como melhora todos os processos. Nem sempre as empresas possuem profissionais que, de fato, têm domínio para a implementação. Eu vejo hoje gente, às vezes, implementando governança, implementando conselho, né, como a gente falava aqui, de forma que eles acham que e vai fazendo. Mas ainda assim, Fê, eu ainda acho positivo do que não fazer. Do que nada, né? Melhor porque às vezes vai fazer assim, eu quero montar um conselho. Às vezes até já montou errado, não fez a melhor composição, não usa os melhores mecanismos, não possui uma agenda coerente com o ano e com o momento da empresa, mas está ali tentando, está aprendendo, está indo para instituições que de fato vão trazer conhecimento. Então, eu vejo todos os dias uma melhora. Por exemplo, dentro do IBGC, eu fui muitos anos do Comitê de Conselho de Administração. E também sou, mais ou menos uns 3 anos já, do Conselho do Futuro.
Então, nós já estamos estudando os conselhos de 2050, 2040. E como é que a gente faz para estudar? Cada vez a gente tem um tema que a gente analisa, olha, começa a fazer testes para ver o que pode fazer ou não. Nós já temos conselhos no mundo que usam já robôs dentro do conselho para colaborar. Porque hoje um conselheiro precisa pesquisar muita coisa, de repente, da empresa ou de dados, precisa colocar no book para a gente estudar uma semana antes, né? Hoje, com o robô de inteligência artificial, você pode ter o histórico inteiro da empresa em décimos de segundo. Imagina o quanto isso não colabora para um conselho, né? Então, tem essa riqueza de construção ao longo do tempo que eu pude ver nos últimos anos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida dessa melhora e do quanto as empresas estão buscando isso ainda para os próximos anos. Porque, definitivamente, uma empresa que não houver, né, estrutura de governança e nem a mente voltada para a catalisação desse processo, é uma empresa que vai ficar para trás. Quando nós falamos em ESG hoje, o tempo todo, né, é uma fala recorrente, Brasil e mundo, nós estamos falando no triplo bottom line da governança, que sempre existiu. Sempre existiu. Social, financeiro e ambiental, né? Esse triplo bottom line é que agora está mais atualizado e aí a gente fala muito de ESG, mas para mim está lá na base, que é a base da construção da governança. E quanto mais a gente fala em ESG hoje, a governança é a base disso. Eu não consigo fazer social e nem ambiental se eu não tiver uma boa plataforma de governança. Como que eu vou cuidar de pessoas se eu não cuidar de uma gestão que tenha os processos de governança com cultura, com processos, com organização, com os fóruns adequados, com os fóruns organizados de forma coerente com aquilo que é necessário para a empresa? Uma startup, eu não posso colocar o Meirelles no conselho da startup. Primeiro, não tem nem como pagar o Meirelles. Mas tem que ter todas essas coerências. Então, a governança, ela coloca a vestimenta correta para o tamanho de cada empresa. Então, se eu tenho uma startup, a governança vai ser adequada para o tamanho da startup. Se eu começo a crescer, essa governança começa a caminhar junto e trazer o crescimento necessário. Se eu estou fazendo uma abertura de capital, estou na iminência de vender uma empresa, de fazer as fusões e aquisições, que a Sandra é apaixonada e faz tão bem, eu preciso dessa base, eu preciso dessas estruturas. Então, é um caminho sem volta. Sem volta. E um ponto que eu queria colocar, Fê, é que a gente vê muito, e eu tenho visto com bastante recorrência, as pessoas aceitarem convites pro bono. Vai correr o mesmo risco. Você recebendo, não recebendo, você vai correr de novo respondendo. Você vai assinar um contrato com a empresa. Então, esse é um ponto, assim, que eu queria chamar atenção. Inclusive, tomei café esses dias com a Ana Chaya e a gente estava debatendo esse ponto, né? Muitas querem começar a colocar o pezinho lá dentro e querem fazer pro bono. Tá correndo risco. Sim. É um risco que vai correr. Você quer ganhar 5 mil correndo risco ou você quer ganhar 0 correndo risco? Né? Muitas, assim, eu recebo diariamente uma avalanche de pessoas querendo trabalhar pro bono. Você não conhece alguma empresa que atende? Porque eu queria começar. Vai correr isso. Segundo, às vezes não aceita pro bono, mas aceita com valor pífio. Né? Às vezes a empresa está faturando 100, 200 milhões e quer pagar 5 mil para um conselheiro. Não faz sentido. Então, não é porque a gente ainda tem uma pesquisa, uma baixa... não tem um patamar tão elevado de conselheiras. Hoje a gente deve estar 20%. Tem uma outra última pesquisa aí que está agora nos 25% de mulheres em conselho, mas se você tirar empresas familiares, você desce aqui para 15%, 16% de mulheres. Não é porque a gente está nesses patamares baixos que a gente vai sujeitar a fazer pro bono, valor baixo, sendo que a empresa tem lucro, ela tem um poder de renda para poder te pagar um valor alto, porque senão os números vão continuar baixos.
Porque você vai se frustrar, não vai querer mais ser conselheiras e os números vão continuar baixos. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo de impulsionamento, e eu chego lá na Rinodê, eu falo assim, Sandro, quantas mulheres você tem em conselho? Então, eu fico fazendo esse trabalho também, que é meio chatinho, assim, vou lá na Gastur, Aldinho, quantas pessoas você tem no seu conselho? Então, esse trabalho, assim, que a gente precisa fazer e que se a outra parte não colaborar também, aceitar para aprender, né, vai se frustrar e não vai, e a gente vai continuar nesse limbo aí, desse patamar baixo, né? É isso. Esse comentário que eu queria fazer. E eu queria deixar ainda com você, porque eu tenho grandes expectativas de você compartilhar o que vem pela frente do grupo de conselheiras. O que começamos tímida com lá em 2022, com um grupo de WhatsApp, hoje não podemos contar em detalhes, mas já tem coisas linkadas com o público e o privado. Para o ano de 2024, qual que é a expectativa? O que tem no nosso business plan? Nós temos aí alguns patrocinadores que defendem veementemente a mulher. Algumas grandes empresas listadas que devem aí assinar patrocínio. Amém. E também devemos ter aí também palestrantes que também trazem essa... São professores, né? Que trazem essa bagagem, e as próprias conselheiras nossas, que são, como a Giovana já palestrou para nós, que tem um conteúdo incrível, que também vem para dar aulas para as nossas conselheiras. Então, o grupo vai ser essa plataforma de networking e educação, e também começamos agora a internacionalizar. Abrimos uma sala em Portugal, já com conselheiras de Portugal, né? Inclusive uma delas é conselheira da família da Andorinha, lá em Portugal, a Marina. Então, começamos a internacionalizar. Por isso que eu escolhi o nome Conselheiras. Porque é conselheiras do Brasil, conselheiras de Portugal, conselheiras da Ásia. Então, para poder ter essa dinâmica aí, e a nossa ideia... não pode deixar de ser diferente, ter no mundo. Porque a gente já tem conselheiras que estão, como eu disse no início, tem conselheiras em multinacionais que estão fora. Então, nós já temos hoje, sem internacionalizar, conselheiras que estão fora do Brasil, né? Aquela que preside a Câmara de Comércio Britânica, ela também está com a gente já há um bom tempo. Então, a gente já fala com Londres, ainda que indiretamente, a gente já fala. Ela está aqui, mas ela está respondendo por lá também. Então, essa é a ideia, internacionalizar e melhorar, montar um staff, com esses patrocínios devo montar um staff para nos apoiar e ser um programa educacional. Muito bom. Muita coisa. E, Gel, contigo, pensando que sua experiência dentro do aspecto de conselho tem uma vivência muito forte em empresa familiar. É onde brilha mais teus olhos, ou já tem aí um olhar com outros estilos de conselho? Por que familiar? Como que ele linka aí com a tua trajetória profissional? Fê, família é uma coisa que nunca vai sair do meu foco. Nunca. Assim, claro... Você escreveu um artigo tão lindo esses dias. Assim, eu todos os dias eu escrevo. Todos os dias eu faço artigo. Todos os dias eu penso nas famílias, todos os dias eu olho assim, o que mais que eu poderia fazer para ajudar as famílias a desenvolverem esses processos. A sucessão é algo que me encanta. É complicado fazer tudo isso em empresas familiares, não são processos simples. Então, acho que as famílias necessitam muito desses conteúdos, né? Então, você conselheira... Agora, acho que até o dia que eu ficar velhinha e alguém falar assim pra mim, você não tá conseguindo mais enxergar, para. Aí eu vou parar. Mas até aí, eu vou estar nos conselhos. Eu me preparei para isso. Eu confesso que a gente aprende todos os dias e ainda sinto necessidade de aprender mais e mais e mais. Nunca vou dizer que estou completa. Não tem completude, né? O tempo todo você está aprendendo. Mas certamente é o que eu quero para minha vida, para os próximos anos e tudo. Eu tenho um compromisso comigo
de ter pelo menos 3 conselhos ou 4 por ano. Né? Hoje eu tenho o conselho da FIA, que é o único, né? A FIA da USP é o único que não é familiar. Então, eu gosto dessa coisa, mas é a educação. Então, eu sou muito centrada na educação, então não poderia, né, recusar o meu mandato lá. São de 6 anos, eu já fiz 2, mas ainda faltam mais 4. Então, vou manter. Sou presidente hoje de 2 conselhos também, um em agrobusiness e outro na área de supermercados. Então, toda essa diversificação de negócios é algo que me encanta. Eu amo estar um dia na FIA falando de educação, no outro dia estar no Covabra falando dos supermercados, no outro dia já fui conselheira da Piccadilly falando de sapato, no outro, sabe? Então, eu amo isso. No outro dia, no centro de oncologia, falando de oncologia. A minha cabeça, ela fica dinâmica. Então, é isso que eu quero para os próximos anos, cada vez mais. Se precisarem de uma conselheira, né, Sandra? É só me chamar. Ih, que não vai faltar convite, né? Depois aqui que todo mundo vai conhecer ainda mais das duas. E eu sempre tenho a difícil missão. Estamos chegando no final. Infelizmente. Muito rápido. É um papo. Eu comecei falando, é um papo. Aí eu digo que no passar, né, quando a gente se sente mais à vontade aqui, a gente percebe que é um papo mesmo, é um papo prazeroso. No meu caso, que eu tenho a honra de ficar aqui ouvindo vocês duas, eu gosto sempre de fechar os nossos episódios com a nossa marca, que é a Cara e a Coragem. Vocês trouxeram em diferentes momentos vários exemplos, mas eu queria muito um de destaque, que pudesse ser uma dica para quem está nos ouvindo, seja pessoal ou profissional, em que vocês precisaram ir com a cara e a coragem, enfrentar mesmo com medo, sem saber muito bem para onde ia dar, mas vocês foram. Então, queria pedir, vou começar com você, Gel, um exemplo que você pudesse compartilhar. Olha, eu acho que o mais simbólico mesmo da minha carreira, que eu considero, foi quando eu tomei a coragem de sair de uma multinacional americana, que era a Alcoa. Para vocês terem uma ideia, o meu salário à época era um salário que todo mundo caía o queixo de olhar, e eu era super jovem, então eu falava, uma mulher jovem ganhando isso, com esse cargo, o Alan Belda nos Estados Unidos quis saber como que essa pessoa está querendo sair daqui, né? E falei, não, eu vou ter o meu negócio, vou fazer. E pegar um avião, viajar horas e horas e horas para chegar na China, eu, sozinha, sem ninguém, com 2 malas, cada uma de 23 quilos cada uma, dentro do aeroporto. Cheguei e falei, bom, eu tô aqui, e agora? O que eu vou ver? O que eu vou fazer? Foi realmente muito cara e a coragem. Até hoje eu penso e falo assim, gente, eu fui muito mais audaciosa do que eu seria hoje. Mas foi uma experiência brilhante. Eu fiquei praticamente 8 anos viajando para a China e voltando, viajando e voltando. Teve momentos que eu fui assim, 4 vezes para a China em 1 ano. Então, eu tenho 3 passaportes lotados só de ida para a China, ida e volta, ida e volta. Eu tenho muito do conhecimento asiático. Eu sei quando o chinês está falando sim e ele não vai fazer. Então, isso foi a minha cara e coragem. Eu acreditar naquilo que eu idealizei. Todo mundo me chamando de louca. Você é maluca, você vai lá para o outro lado do mundo. Eu ouvi o meu coração. Então, eu fiz um ouvido do lixo para o que todo mundo estava falando e ouvi o que o meu coração estava dizendo. Essa foi a minha cara e coragem. Maravilhosa. E você, Sam? Eu sou taurina, né? Ah, tá bom. Taurina, coragem... Pura. Persistência e coragem até às vezes eu até me incomodo com o meu... Mas eu vou usar uma frase aqui. Eu não sei se é da Cláudia Sender, se foi ela que inventou, mas ela foi sempre minha inspiração, né? Ela é Maria Fernanda. O preconceito não resiste à competência. Seja competente e que cai qualquer estigma de preconceito. Então, essa é a frase que eu quero concluir aqui. Eu deixei um emprego com prestígio, as 2 vezes que eu saí, as 2 longas trajetórias, com prestígio. Numa das vezes fui morar em um estado que ninguém me conhecia. Para contratar eu tive que contratar copeira. Eu não tinha ninguém para me indicar copeira, o que dirá cliente.
Copeiro, eu precisei passar no shopping e perguntar, você quer trabalhar comigo? Não tinha ninguém para me indicar copeiro, que dirá cliente, num estado longe da minha família, do meu habitat. Então, coragem é uma coisa que me carrega comigo, tá na minha personalidade. Que delícia. E que honra minha poder estar hoje aqui com vocês, conhecer histórias que LinkedIn não apresenta, que muitas vezes livros não contam essas histórias. E tenho certeza, eu tenho o prestígio de estar aqui com vocês, mas eu queria que vocês compartilhassem nas redes, LinkedIn, se tem site, para quem quiser, né, entrar em contato, enfim, saber um pouquinho mais, se vocês puderem compartilhar. Onde a gente acha, Gel? LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube, todos são idênticos. Giovana Donella. Ponto. Todos são os mesmos. Todos. Tá fácil? No meu é Sandra Comodaro. Em LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu não mexo mais. E do Conselheiras Mulheres no Instagram e Conselheiras no LinkedIn. Bom, deixamos aqui o caminho. Eu, como sempre, ficaria o dia todo conversando com vocês duas. Foi um prazer. Um prazer enorme. Enorme estar com vocês. Foi. Espero que a satisfação que eu tive de estar e de ouvir tenha sido também agradável para vocês duas. Por vocês generosamente aceitarem o convite de estar no canal Cara e Coragem, literalmente. E para vocês que estiveram aqui até o final do episódio, deixa seu comentário, compartilha. Tenho certeza que esse conteúdo que você ficou até o final é um conteúdo riquíssimo para as pessoas do seu networking ou para o seu time. Então, deixa o convite, né? Viraliza, que vai ser sempre uma honra. E deixa seus comentários. Não explorei algum item, tenho 2 mulheres incríveis aqui, então deixa perguntas que aí eu tenho como convidá-las de novo, né? Não tenho dúvida que o bate-papo vai ser tão rico como esse. Conto com vocês e até breve.